Vamos voltar à segunda parte da entrevista com Magno Caos, cientista político, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Políticas Públicas. A gente está analisando a queda de popularidade do governo Lula, que atingiu apenas 24% de aprovação, a menor de todos os mandatos dele. O cientista político alerta que a falta de coesão continua existindo dentro do governo e que a reforma ministerial tem que vir de forma rápida na tentativa de solucionar esses problemas. É verdade. O que falta é uma coesão no governo. Quando o governo está ciente de quais são as suas principais bandeiras, quando o governo está ciente de quais são as suas prioridades, há uma coesão entre os ministros e eles não dependem tanto da figura do presidente da República para fazer essa comunicação com a sociedade. Os ministros sabem quais são as principais bandeiras, os ministros têm muito mais chances de se comunicar pela imprensa, por exemplo, do que o presidente da República. Eles dão muito mais entrevistas, viajam no Brasil, mas parece que cada um está puxando para o seu lado. Há algumas hipóteses para isso, talvez a principal seja que há ainda, no fundo, uma possibilidade de que Lula venha a não concorrer na próxima eleição, ou que a próxima eleição seja a última eleição de Lula. Então, naturalmente, desperta nos ministros a possibilidade ou a vontade de aparecer, de inventar novas propostas. O presidente Lula, nesse mandato, já fez pelo menos uns 3 alertas públicos para os seus ministros para que as iniciativas passassem pela Casa Civil e que ele, Lula, seja informado. O Lula parece ter a impressão de que vive apagando fogo porque os ministros se antecipam e fazem anúncios de programas, por exemplo, antes que o resto do governo seja informado, antes que uma estrutura de anúncio desses programas seja realmente pensada, e Lula já chamou a atenção 3 vezes para que ministros parem de ter ideias, como ele disse muito claramente algumas vezes. Então, isso é um sinal de um governo que tem uma taxa de coesão baixa. O governo se comunica mal internamente e isso acaba se traduzindo para a sociedade. Uma reforma ministerial resolveria isso? Uma reforma ministerial pode começar a organizar a casa do governo. Talvez o governo consiga, já tendo esses 2 anos de mandato como experiência, o governo consiga identificar melhor as áreas em que precisa melhorar a comunicação, por exemplo, já que falávamos de comunicação, que precisa melhorar a comunicação com o Congresso Nacional, que precisa encontrar uma forma de se relacionar com o Congresso Nacional, e aí talvez as mudanças na presidência da Câmara e na presidência do Senado possam reiniciar essa relação, que até agora não tem sido muito boa, e que dá a oportunidade ao presidente de reiniciar o seu governo, mesmo que de um patamar de desconfiança maior, mas há uma identificação melhor de quais são as forças e as fraquezas. Há muita reclamação por parte de aliados do governo de que o PT tem resistência em dividir o poder, que os ministérios mais fortes, aqueles que têm mais recursos, continuam sob o comando do PT. E aí os aliados viram quase prestadores de serviço, já que não têm acesso ao poder de fato, ficam ali em ministérios periféricos, e aí, quando o governo precisa de ajuda, espera que os partidos entreguem o apoio. Talvez seja uma oportunidade para o governo Lula, né, nesse terceiro governo, repensar a sua estratégia, já que encontra muito mais dificuldades políticas do que encontrou em 2003 e em 2007, no início dos outros 2 governos de Lula. E nessa entrevista, o cientista político destacou que a eleição presidencial já acontece no ano que vem. E o partido do presidente Lula demonstra até agora dificuldades em montar uma chapa própria para as disputas. Tem a eleição se aproximando. Um governo com dificuldade de popularidade, é mais provável que ele tenha dificuldade para organizar uma chapa competitiva para a eleição, começa a perder apoio no Congresso Nacional, porque os parlamentares começam a se
distanciar de um governo impopular e, de fato, o governo encontra um Congresso muito mais empoderado do que nas décadas anteriores. E acho que Lula teve muita dificuldade em identificar esse novo momento que vive o Congresso Nacional. Um Congresso Nacional muito mais independente do Executivo e com congressistas muito mais independentes dos seus partidos e dos líderes do que eram há 20 anos. Hoje, um parlamentar não precisa mais daquela tradicional conexão com um correligionário seu no ministério, um correligionário seu numa estatal, para conseguir entregar coisas na sua comunidade, na sua região. Hoje, um parlamentar tem milhões de emendas que pode destinar à sua região de forma impositiva, ou seja, o dinheiro vai chegar. Então, há um empoderamento dos parlamentares e, com isso, a sedução dos parlamentares de parte do governo fica muito mais complicada. O custo, entre aspas, do convencimento de um parlamentar fica muito maior, já que há hoje alternativas para ele levar recursos para a sua região. Então, isso mudou fundamentalmente a relação entre o Executivo e o Legislativo e fez com que o Executivo busque novas formas de se relacionar. O presidente Jair Bolsonaro, na segunda metade do seu mandato, trouxe o Ciro Nogueira para dentro do Palácio do Planalto para fazer com que a política se sentisse mais parte do governo. Trouxe um representante importante do Centrão para melhorar essa integração. E aí, o semipresidencialismo é uma possibilidade caso nós não consigamos resolver de nenhuma outra maneira esse desequilíbrio que o crescimento das emendas trouxe para a relação entre o Executivo e o Legislativo. A execução do grosso das medidas desde a redemocratização costuma ficar com o Executivo. A iniciativa legislativa, nós nos acostumamos a ver um Executivo muito forte. Quando essa relação se desequilibra por conta das emendas, nós precisamos de uma nova pactuação. Nós tivemos um governo de direita que teve dificuldades com o Congresso e temos um governo de esquerda com dificuldades com o Congresso. Não é questão de orientação política de quem está na presidência da República, é uma questão estrutural. Se nós não conseguirmos resolver essa questão estrutural dentro do sistema que nós temos hoje, nós acabaremos tendo que resolvê-la por uma outra mudança, seja com a criação de uma agenda mínima acordada entre o Legislativo e o Executivo, ou seja com a alteração do sistema político brasileiro com o semiparlamentarismo, com o parlamentarismo. Mas o que não pode é nós termos um Executivo que vai se enfraquecendo, um Executivo que é eleito com uma proposta de país, mas tem dificuldades de implementá-la, porque perde poder em relação ao Legislativo, e um Legislativo eleito majoritariamente com pautas locais ou com pautas temáticas, sendo responsável por boa parte da iniciativa legislativa no país. Então, ou nós repensamos a relação entre legislativo e executivo dentro das regras que nós temos hoje, ou nós teremos que avançar por mudanças que façam essas alterações ou que melhorem essa relação por meio da mudança no sistema político. Daqui a pouquinho a gente volta com a última parte dessa entrevista com o cientista político Magno Caos.